Minhas caras, meus caros, o presidente Lula concedeu ontem uma entrevista à Sônia Bride do Fantástico. Nós vamos comentar aqui alguns dos assuntos sobre os quais o presidente falou. Antes houve a coletiva dos médicos, o próprio Lula apareceu na coletiva, falou rapidamente com a imprensa, se emocionou, que é normal. Tá com um chapéu, deve ter sido uma dica do brilhante neurocirurgião Marcos Stavoli, meu querido, né, que conhece minha cabeça por dentro já 2 vezes. E o uso do chapéu, né, provavelmente uma dica do próprio Marcos, porque o chapéu, mais que a boina no boné, para quando você tem um problema na cabeça, ele protege mais, né, porque a aba chega antes, no caso de uma batida acidental, e também porque forma ali, né, aquela bolha de ar entre o cucuruto e a copa do chapéu. Como a cabeça está ferida, serve de proteção. Assim que sarar, não precisa mais usar, a não ser que o presidente faça como o Reinaldo Azevedo e adote como estilo, né? Vamos falar de alguns assuntos realmente importantes sobre os quais o presidente se manifestou. E ele está falando com absoluta fluência, não tem o menor sinal de nenhum problema, zero, né? Inclusive com as ênfases necessárias em determinados momentos. Ele falou sobre a questão do golpe, da tentativa de golpe. A Sônia quis saber se ele estava acompanhando o noticiário, e o presidente disse o seguinte: eu fiquei acompanhando a notícia política com muita tristeza, saber que pessoas que passaram a vida inteira recebendo dinheiro da União para cuidar da soberania nacional estavam tramando um golpe neste país. É muito triste. É muito triste saber que pessoas que chegaram ao cargo de general de 4 estrelas montaram uma máquina de fazer maldade nesse país e queriam dar um golpe. E aí o presidente disse uma coisa que pode gerar alguma polêmica, e para mim não tem polêmica nenhuma, porque eu acho que ele está certo. Ele falou: eu vou te dizer uma coisa, eu defendo que eles tenham a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que eles tenham todo o direito de defesa. Mas se for verdade, essa gente tem que ser punida severamente. A própria Sônia objetou na hora que o presidente, seu advogado, acompanhou todas as instâncias judiciais, né, dos processos que colheram o presidente. Depois houve ali algumas informações, né, complementares, lembrando que o advogado do Lula sempre acompanhou tudo. Houve uma mudança de jurisprudência do Supremo sobre prisão. Deixa eu dizer uma coisa: o direito de defesa que o Lula não teve não é esse direito formal. O direito formal ele teve é que ele já estava condenado antes de ser julgado. A Vaza Jato deixou isso claro, né? Tratava-se de uma conspiração, né? Havia as combinações contra a ordem legal, por isso o Sérgio Moro foi declarado suspeito. Mas mais do que isso, ele era um juiz incompetente, por isso os processos foram anulados, né? E o próprio Sérgio Moro acabou confessando em embargos de declaração que ele não era mesmo juiz da causa. Mas mais grave do que isso, eu mantenho meu desafio. Quem quiser me mande na sentença do Moro, se conseguir ler, né, aquele horror gramatical, me mande as páginas em que aparecem as provas contra Lula. Lula ficou 580 dias preso sem prova. E eu desafio que se demonstre o contrário, desafio que vale para o próprio Moro, né? O presidente falou também da reforma tributária, disse: olha, o Senado acabou fazendo mudanças que levaram o tributo, o IVA, para 28,5%. Ele disse: isso vai voltar para a Câmara. Agora, que fique claro, né? Quem decide isso é o Congresso. Assim como o pacote de gastos. O presidente foi explícito. O pacote foi mandado para o Congresso Nacional. E o Congresso tem soberania para mudar as coisas. Se votar alguma coisa, sabe, que eu possa mudar, eu posso tentar mudar, mas eu não vou poder mudar. Então vamos parar com essa bobagem. E ele disse: ninguém nesse país é mais responsável do ponto de vista fiscal do que eu. E afirmou o seguinte: não é o mercado só que tem que se preocupar com o gasto do governo, também o governo, porque senão os pobres pagam a conta. E aí o presidente criticou a taxa de juros, no que ele faz muito bem. O Banco Central é autônomo, faz o que quer, mas eu sei
Hoje vai começar essa conversa, lá vem o Lula falar mal de juro, que o Banco Central no Brasil, ele é mais poderoso do que o próprio Deus, parece Deus na sarça ardente, quando apareceu para Moisés. O Moisés não pôde nem se virar para ver a palavra de Deus, teve apenas de ouvir, não é? E não, o Banco Central não é Deus, é autônomo, mas não é Deus. É isso aí.